Doutor, eu te juro, a minha pressão em casa é normal. Só quando eu venho na consulta que ela sobe, eu não sei o que é isso. E aí, será que o paciente está mentindo ou não? Pois é, essa é uma situação muito frequente no consultório. Todos os dias tem algum caso parecido e eu acredito no paciente. Muitas vezes aí o paciente já conhece a sua pressão, já sabe que ela é normal e de repente quando vai na consulta ela vem alta. Isso pode ser o que a gente chama de síndrome do jaleco branco ou síndrome do avental branco, para aquele paciente que não tem pressão alta, mas que durante a consulta ela está elevada. Ou a gente também tem o efeito do jaleco branco, que é quando o paciente tem pressão alta e quando ele chega na consulta ela fica mais alta. Então essas duas situações aí estão relacionadas com o fato do paciente ir até o consultório e se encontrar com o médico, se encontrar com o enfermeiro, o jaleco branco propriamente dito, né, que é o que faz a pressão subir aí. E por que é importante saber sobre a síndrome do jaleco branco? Porque se o paciente não sabe que ele tem essa síndrome, né, acontece isso com ele, e nem o médico sabe dessa possível situação, né, pode acontecer do paciente chegar na consulta e a pressão dele tá alta. O médico que não está muito bem informado, ele pode querer aumentar a dose do remédio, pode querer começar o remédio para algum paciente que não tem pressão alta, e isso é ruim, porque se o paciente está com a pressão controlada e começa a tomar um remédio a mais, quando ele chegar em casa e a pressão estiver tranquila, ela vai cair muito. E aí vai começar a ter sintomas relacionados à pressão baixa, o que também não é legal, principalmente no paciente idoso. Mas e aí então o que a gente faz? Porque sempre que o paciente vai na consulta a pressão dá alta. Não tem como eu ir para casa do paciente para medir a pressão dele lá. E mesmo se eu fosse, eu ia estar de jaleco, ele ia saber que eu sou o médico e a pressão dele ia acabar subindo. Como é que a gente resolve esse problema? Existem algumas técnicas, alguns exames complementares que a gente pode fazer que ajudam bastante. E um deles é o MAPA. O MAPA é a medida ambulatorial da pressão arterial. É aquele que o paciente pega o aparelhinho, coloca no braço, leva para casa e aí o aparelho fica medindo a pressão de tempos em tempos. No dia seguinte o paciente vai lá para retirar o aparelho e a gente tem o acesso aos resultados, né? Uma tabelinha bem legal que mostra todas as pressões em todos os horários. Até 8 horas da manhã deu 12/8, 10 horas da manhã deu 13/10 e aí assim por diante. E a gente, se você for olhar o resultado do mapa, né, essa tabelinha, você vai perceber que a pressão não fica igual o tempo inteiro. Como eu já tinha comentado aqui antes, o normal da nossa pressão não é ficar 12/8 o tempo todo. Porque conforme o dia passa, a gente se movimenta, a gente sobe uma escada, a gente passa nervoso, a gente relaxa, a gente dorme. Então a pressão, o normal, ela fica variando mesmo. Inclusive, em alguns períodos do dia, a pressão pode subir e ficar acima de 12/8 e isso não é nenhum problema. O problema é se a média dessas pressões está dando acima de 12/8. Mas, voltando para síndrome do jaleco branco, com o mapa, a gente consegue perceber os períodos que a pressão ficou mais alta. Normalmente, a característica do mapa, na síndrome do jaleco branco, é que as pressões ficam mais altas nas primeiras aferições, né, nas primeiras medidas, que é quando o paciente está lá junto do profissional de saúde colocando o aparelho, e também ficam mais altas na hora que ele vai retirar. Então, essa é a alteração clássica das medidas de pressão no paciente com síndrome do jaleco branco. Elas ficam mais altas realmente quando ele está tendo contato com o profissional de saúde. Então, uma vez diagnosticada a síndrome do jaleco branco, a gente passa a tratar um paciente um pouco diferente. A gente começa a ignorar um pouco mais as medidas de pressão do consultório. Claro que alguma medida com níveis absurdos, se durante a consulta o paciente estiver com a pressão de 21/13, 21/14, é muito alto. Então, realmente a gente fica de olho nisso aí. Mas se estiver dando lá 16/10, 15/9, a gente ignora um pouco, não se fica muito ansioso em relação a isso. E é bom acompanhar fazendo o mapa ou fazendo uma outra técnica que a gente chama de MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. Mas isso aí vai ser assunto para um próximo vídeo. E aí, descobriu se você tem a síndrome do jaleco branco? Ficou com alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, ou então me manda um direct que eu te respondo assim que puder, beleza? Um abraço e até mais!